O Superman não podia voar. O Batman era um morador de rua que andava num Lincoln Continental velho. E o Lanterna Verde ativava o Anel do Poder engolindo ele. Não, isso não é uma paródia do Saturday Night Live. Foram projetos reais com roteiros milionários que quase destruíram a Warner nos cinemas. Se você acha que o universo da DC nos cinemas já passou por altos e baixos, você não faz ideia do que foi escondido de você. Enquanto muitos ainda choram com o cancelamento de Batgirl, um total de 0 pessoas, o passado da Warner Bros. É um verdadeiro cemitério de ideias insanas. Hoje, nós vamos abrir os arquivos confidenciais do estúdio para revelar os filmes cancelados mais absurdos e bizarros da história. Histórias que chegaram a ter uniformes testados, cenários construídos e que custaram dezenas de milhões de dólares antes de serem jogadas no lixo no último segundo. Você vai descobrir como o diretor de Mad Max quase fez um filme da Liga da Justiça antes dos Vingadores, porque o Nicolas Cage testou uma roupa de Superman que parecia uma árvore de Natal, e como a internet inteira precisou se unir para cancelar um filme de comédia do Lanterna Verde. Prepare a sua sanidade, porque depois do vídeo de hoje, você vai agradecer todos os dias pelos filmes que nós temos. E para abrir o nosso festival de bizarrices, vamos direto para o ano de 1998, com o projeto que quase faliu a Warner e traumatizou o Nicolas Cage para sempre. Superman Vive. A ideia do estúdio parecia genial. Chamar o Tim Burton, que já tinha salvado a DC com o Batman de 1989, para recriar o Homem de Aço. Para o roteiro, chamaram o Kevin Smith. E para o papel principal, o maior astro da época, recém-ganhador do Oscar, Nicolas Cage. O que poderia dar errado? A resposta é Jon Peters. Jon Peters era o produtor que mandava no dinheiro, e ele impôs 3 regras absolutas para o filme que deixaram o diretor e o roteirista em choque. Regra número 1. O Superman não podia voar de jeito nenhum. O produtor achava voar cafona. Então, o Clark Kent apenas daria pulos muito altos e usaria um carro voador. Sim, o Superman ia dirigir um carro. Regra número 2. Nada do clássico traje azul e vermelho. Eles criaram um traje de plástico preto, todo cheio de LEDs, chamado de traje de regeneração bioluminescente. Quando o Nicolas Cage, ostentando um corte de cabelo mullet, comprido e bizarro, vestiu aquela armadura alienígena nos testes de figurino, ele parecia o vilão de um filme de terror barato dos anos 90. As fotos vazaram anos depois e assombram a internet até hoje. E a regra número 3, a mais maluca de todas. O Superman tinha que lutar, no terceiro ato, contra uma aranha gigante mecânica porque o produtor era obcecado por aranhas. E por que esse desastre foi cancelado? A Warner gastou inacreditáveis 30 milhões de dólares apenas na pré-produção. Eles desenharam os carros, as aranhas, testaram as perucas do Nicolas Cage. Mas, faltando apenas 3 semanas para ligarem as câmeras, os executivos olharam para o orçamento astronômico. Olharam para o visual do Superman gótico do Tim Burton. Entraram em pânico absoluto e puxaram a tomada. 30 milhões de dólares queimados por causa de uma aranha gigante. Mas ainda assim, ele teve uma aparição no não aclamado filme de The Flash em 2023. Mas se o Superman gótico te assustou, em 2000 a Warner chamou o diretor de Cisne Negro para fazer um Batman ultra-violento. Nessa versão, Bruce Wayne perdia a fortuna e crescia nas ruas de Gotham como um mecânico sem teto. O Alfred era um mecânico gigante chamado Pequeno Al, e o Batmóvel era um carro velho dos anos 70 turbinado. O traje, uma máscara de hóquei e lona suja. As armas eram soco inglês e ácido. Foi cancelado porque era tão violento, mais 18, que a Warner surtou. Como vamos vender bonecos no McLanche feliz de um mendigo que usa ácido? O projeto morreu na hora. E pensar que este filme seria estrelado por Joaquin Phoenix, o Coringa. Agora vamos dar uma pausa no tom sombrio porque a Warner decidiu que os heróis precisavam ser engraçados. Em 2006,
muito antes daquele filme tenebroso do Ryan Reynolds, a DC teve uma ideia que hoje parece crime inafiançável: transformar o Lanterna Verde em uma comédia escrachada estilo escola de rock, estrelada pelo próprio Jack Black. O roteiro foi encomendado para o Robert Smigel, o roteirista do famoso humorístico Saturday Night Live, e a história era o suprassumo do absurdo. Nessa versão, o Anel de Yabin-Sur não escolhia o destemido piloto Hal Jordan. O anel caía na Terra e, por um acidente bizarro, ia parar nas mãos de Judd Cotter, interpretado pelo Jack Black. Ele era um funcionário de uma loja de móveis, gordinho, atrapalhado e viciado em comer. A primeira coisa que ele fazia ao achar a arma mais poderosa do universo, ele tentava comer o anel. O anel ficava preso na garganta dele, e era assim que os poderes eram ativados. Esqueça o juramento. No dia mais claro, na noite mais densa. Aqui, o juramento era um engasgo, e a bizarrice dos poderes. Como os construtos do anel dependem da imaginação do usuário, o personagem do Jack Black criava coisas absurdas para lutar contra os vilões. Ele criava uma camisinha verde gigante para prender bandidos, invocava versões verdes da banda Beatles para bater nos capangas, e até usava a energia cósmica para cozinhar panquecas gigantes para ele comer no café da manhã. E sabe por que esse filme nunca se aconteceu? Foi o primeiro cancelamento digital da história. O roteiro vazou nos fóruns de internet. Os fãs de quadrinhos leram aquilo, ficaram absolutamente furiosos com o desrespeito ao personagem e organizaram o maior protesto online da história do estúdio. A Warner ficou com tanto medo de boicote que engavetou o projeto na hora, salvando a gente desse desastre. Um Viva para a Internet de 2006. Acha que já viu de tudo? J.J. Abrams, o diretor de Star Wars, escreveu o filme Superman. Flyby nos anos 2000. Aqui, Krypton não explodia e o Lex Luthor era um alienígena disfarçado da CIA. No clímax do filme, o Superman morria, ia para o paraíso kryptoniano, ressuscitava e voltava para uma batalha final de Kung Fu aéreo, totalmente inspirada no filme Matrix. Um jovem Henry Cavill chegou a fazer testes para o papel, mas o diretor brigou com o estúdio porque não queria viajar para a Austrália para gravar. O orçamento estourou e o filme afundou. E o cancelamento mais doloroso de todos, Liga da Justiça, Mortal, de 2007. O lendário diretor de Mad Max, George Miller, já estava com os figurinos e os cenários prontos na Austrália. Na trama, o vilão Maxwell Lord controlava a mente do Superman, fazendo ele quase matar a Mulher Maravilha na porrada. Ufa! Olhando para o James Gunn hoje, a gente percebe que o passado poderia ter sido muito mais estranho. Agora eu jogo a bomba para você. Se pudesse viajar no tempo e impedir o cancelamento de um desses filmes, qual você salvaria? A Liga do Mad Max ou o Batman Morador de Rua? Comenta a sua escolha aqui embaixo. Se esse vídeo explodiu sua cabeça, esmaga o like e se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E que a força de vontade esteja com vocês. Not going anywhere! Now! Now! Unleash it!